E aí, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Meu nome é Fernando Vec, sou mestre e doutorando em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul e professor de Criminologia pela Universidade do Estado do Mato Grosso. Hoje eu queria falar um pouco sobre criminologia midiática. E bom, para falarmos disso, eu me baseei em textos do Eugênio Raul Zaffaroni, mais especificamente a questão criminal e a palavra dos mortos, e também na teoria midiática, que eu pude estudar um pouco quando eu desenvolvi a minha dissertação. Para falar sobre mídia, e mais especificamente sobre crime e mídia, é muito importante que a gente tenha consciência de que a mídia em si, ela não é a manipuladora dos fatos, como se fosse uma presença que controlasse a mente das pessoas. Não, a mídia ela tem um papel muito importante dentro de um governo democrático, porque ela funciona como watchdog, ou seja, ela analisa, ela mostra para a população os atos, os problemas relacionados ao governo. Então, a mídia ela não tem só uma função negativa. No entanto, se nós pensarmos a mídia, e mais especificamente essa mídia que analisa os fatos criminais, bom, aí a gente vai ver uma série de problemas. Quando pensamos em crime, nós temos sempre que relacionar, falar sobre crime, nós estamos falando sobre um fato altamente complexo. O problema de relacionar um fato complexo com a linguagem midiática, com a mídia, é que a mídia ela tem um modo de mostrar essas notícias criminais de forma simples, rápida e pensando sempre em lucro. Exemplo, uma notícia, se a gente pensar numa notícia criminal, todos os dias a televisão nos mostra notícias criminais. Todos os dias, de alguma forma, nós somos atingidos pelas notícias criminais. No entanto, como elas são expostas, como a notícia criminal ela é exposta na mídia? Esse é um primeiro problema, porque a gente nunca vai ver na mídia um grande debate complexo sobre a questão criminal. O que a gente vai ver ali é o crime, muitas vezes a própria seleção do crime já é muito específica, porque a mídia ela tenta sempre trabalhar com crimes específicos que causam um clamor, que dão que causam um sensacionalismo, porque é justamente isso que dá aí ibope, que dá capital midiático para os jornais. A mídia nunca vai pegar aí, como a maioria dos homicídios que acontecem no país, pegar um caso específico de um homicídio, de uma guerra às drogas que acontece em uma zona marginal de alguma cidade do Brasil. A mídia sempre vai pegar o caso Susana Richthofen, ou o caso Goleiro Bruno, casos excepcionais aí que envolvem e que vão moldar o senso comum do que é o crime na cabeça das pessoas. Esse é um primeiro problema. Por exemplo, se eu perguntar para você o que você sabe sobre o Oriente Médio, você pode me dizer que ou você viu, ou você leu algum livro específico sobre o Oriente Médio, ou você já viu alguma notícia relacionada ao Oriente Médio, à guerra em algum lugar no Oriente Médio. Isso se dá porque você nunca esteve no Oriente Médio, você não nasceu no Oriente Médio, você tem poucas informações, e as informações que você tem a respeito do Oriente Médio, muitas vezes você viu na mídia. E é isso. Esse é um dos problemas, porque a mídia ela transmite uma visão unilateral. Não há um debate. Quem fala isso é o Pierre Bourdieu. Não há um debate onde eu posso interagir com a mídia, geralmente. O que acontece? É um veículo único. Então eu acabo absorvendo aquela mensagem de maneira única, sem um debate. E isso coloca em questão,
isso coloca em questão principalmente a imparcialidade da mídia, né? A mídia, de jeito e maneira alguma, é imparcial. A mídia é sempre parcial em todas as informações que ela coloca, né? E principalmente nas informações relacionadas ao crime. E a mídia, e mais especificamente a televisão, ela adora trabalhar com o senso comum das pessoas, com o populismo punitivo, com esse anseio por punição. Existiram vários programas ao longo da TV brasileira que mostraram essa relação entre crime e mídia. Eu cito alguns: Você Decide, né? Onde o sujeito escolhia e ligava, né, para o programa para decidir o final do programa. Há trabalhos acadêmicos sobre isso. E a maioria clamava por punição, né? O próprio Linha Direta, um outro programa que inclusive fazia, né, uma espécie de denúncia daquela pessoa, colocando ali no programa um caso específico e deixava a linha aberta, né, para fazer denúncias. Cidade Alerta, o Cidade Alerta inclusive mostrou, e foi processado por isso, mostrou a execução de 2 jovens que estavam ao vivo, mostrou a execução de 2 jovens ao vivo em perseguição policial, né? E por isso, e pior, o apresentador ainda fez julgamento moral daquele caso, né? Dizendo que o policial estava certo, e por isso a emissora foi processada. Então, a mídia, ela trabalha com o senso comum. Então vamos lá, para ver se ficou bem claro, né? Primeiro, quando a mídia, né, divulga uma notícia criminal, ela está pautada pelo imperativo da velocidade. E o imperativo da velocidade, muitas vezes, ele pode proporcionar uma notícia que seja rasa, uma notícia que seja numa linguagem pobre e que muitas vezes não é verificada de fato se a notícia criminal ela é verdadeira ou não. Muitas vezes a fonte que é dada ao jornalista, por exemplo, a fonte dada é uma fonte fraca, né? E o que isso produz? Bom, isso produz uma notícia fraca, uma notícia que muitas vezes, né, é colocada, né, deve ser jogada para fazer um furo midiático. E ao fazer esse furo, uma das coisas que também está dentro desse ingrediente, desse caldeirão problemático da mídia, é que dentro da concorrência entre as emissoras, né, se for no caso da televisão, dentro dessa busca pelo furo, né, as emissoras vão colocar informações que muitas vezes, né, são, infelizmente, inverdades ou informações fracas, não vão olhar a complexidade do fato criminal. E um caso extremamente problemático para a gente pensar as consequências, né, da divulgação de crimes na mídia é o da escola base. A escola base, né, esse caso que nacionalmente conhecido, foi um caso extremamente grave, porque a mídia produziu, né, e reproduziu os fatos falsos de uma fonte, né, que era aí a fonte, o delegado que queria se promover, que queria aparecer. E aí eu quero que você também perceba, né, que existe aí uma forte ligação entre esses sujeitos, né, a gente poderia chamar esses sujeitos de empresários morais. A gente pode pensar em algum membro que envolva a justiça penal ou até mesmo políticos, né? Esse sujeito querendo angariar aí capital político, né, ou querendo aparecer para ser prestigiado, esse sujeito ele dá uma informação para a mídia que é uma informação falsa, né? Ele diz que há provas de que existiu um abuso de criança
de crianças na escola base de São Paulo. E isso faz com que se gere as consequências mais terríveis possíveis para a escola, né, e para aquelas pessoas que estavam envolvidas no ensino da escola base, né? As professoras, o proprietário, todas essas pessoas foram muito estigmatizadas, né? Ou existiram pichações, existiram ameaças, houve violência por parte da polícia, toda uma série de consequências irremediáveis para essas pessoas, né? E uma vez que aquilo é colocado na mídia, dificilmente há depois uma nova reportagem ou um novo programa, né, dizendo que eles estavam errados, pedindo uma forma de alguma escusa por todo aquele envolvimento, né, ligado às pessoas desse caso específico. Então essa é uma das principais problemáticas ligadas à mídia, né? Reforçar os estereótipos, reforçar as consequências de uma estigmatização e, pior, de uma estigmatização que muitas vezes é totalmente falsa. Então, no afã de publicar as suas notícias, o Bourdieu vai dizer que existe um processo de homogeneização das notícias, porque todos querem publicar a notícia o mais rápido que eles puderem, todos querem chegar ao furo o mais rápido, e isso é, de novo, extremamente problemático. Então, a nossa postura enquanto pesquisadores, enfim, para vocês se aprofundarem na criminologia midiática, é sempre proporcionar a maior quantidade de fontes possíveis de notícias, né? Nunca se basear exclusivamente numa única fonte e, de novo, sempre tratar crime com complexidade, né? Porque uma coisa é inerente à questão criminal. A questão criminal, ela é complexa, né? E a gente não pode, de maneira alguma, se basear em senso comum punitivo. Muito obrigado. E eu gostaria de agradecer a Fernanda Martins e ao Augusto Jobim pelo convite, a Tiran por disponibilizar a colocação desses vídeos em curso, e sigo disponível para qualquer dúvida e questão colocada nas redes sociais. Enfim, muito obrigado.